Olá, tudo bem? Cidadãos preocupados com a fiscalização dos gastos públicos formaram um grupo com o objetivo de acompanhar o andamento das licitações do município. Licitação é um processo de compra de materiais e serviços por órgãos como a Prefeitura e a Câmara. Conversamos com o presidente do Observatório Social de São José dos Campos. Ele fala sobre os problemas encontrados durante o processo de investigação e ainda sobre como é feito o trabalho de divulgação de conceitos como educação fiscal. Com a palavra, Paulo Sampaio. O Observatório Social de São José dos Campos, ele nasceu a partir de uma iniciativa que começou lá atrás, em 2009, na cidade de Maringá, no Paraná, em que foram identificados desvios na prefeitura e um grupo de pessoas da sociedade civil decidiu ter essa ideia de criar uma instituição que pudesse fiscalizar os gastos da administração pública municipal. Então, esse é o objetivo fundamental do Observatório Social, que hoje está presente em mais de 90 municípios no Brasil, em mais de 15 estados, e nós já temos a coordenação de uma entidade a nível nacional, que é o Observatório Social do Brasil, cuja sede fica em Curitiba. Como entidade de fiscalização dos gastos da administração municipal, ele tem um pré-requisito para a participação dos seus voluntários. Os voluntários não podem ter qualquer filiação político-partidária. Estamos sediados hoje numa sala no Lions Club, Lions Club Agostinho Soliva, lá na José Longo 460. A ideia é a gente poder acompanhar as licitações da administração municipal, que hoje eu acho que giram em torno de 1.500 licitações por ano. A Câmara Municipal também é objeto do acompanhamento do Observatório Social. Em 2013, nós atuamos muito fortemente na divulgação da ideia, na divulgação do Observatório Social. Então foram realizados vários eventos na FAAP, debates na FAAP, sobre gastos públicos, debate no SESC, sobre um livro Democracia Pura, do professor J. Vasconcelos. Nós realizamos eventos nas escolas, em Caraguá, no SEDEMP. Trabalhamos em 2014 fiscalizando, acompanhando algumas licitações na administração municipal, na Fundas, na Prefeitura, na Fundas. Verificamos, teve uma licitação na qual nós encontramos algumas irregularidades, que foi da instalação da rede Wi-Fi. Fizemos uma representação junto à Prefeitura, só que a Prefeitura entendeu que não havia problema, não havia irregularidades e deu continuidade ao processo. Posteriormente, durante a instalação, encontramos novas irregularidades. Essas irregularidades foram levadas ao conhecimento tanto do Ministério Público, quanto da Câmara Municipal aqui, do Tribunal de Contas, e os processos estão andando aí. Uma coisa que nós sabemos, porque nós fizemos a visita no almoxarifado da Prefeitura o ano passado, quando nós fomos verificar os tablets e os notebooks, nós verificamos que os controles da Prefeitura com relação ao almoxarifado eram deficientes. Isso, inclusive, foi objeto de um comentário que nós fizemos em uma reunião com o prefeito no ano passado, em que nós identificamos que a Prefeitura não tem registros adequados de controle de todo o material que por lá transita, inclusive com relação às pessoas autorizadas a entrar no almoxarifado. Nós encontramos deficiência nesse controle. Era um processo, uma instalação de uma rede Wi-Fi com postes, com sistema de aterramento, que, de acordo com as normas, de acordo com a regulamentação do CONFEA, deveria ter sido feito entre empresas do ramo de engenharia. E, no entanto, a Prefeitura fez um processo simples, um processo comum, um pregão presencial, sem os requisitos, sem as exigências de inscrição no CREA por parte das empresas, o que nós entendemos que foi irregular.
Para você ter ideia, durante a licitação, antes da licitação, nada menos do que 9 empresas protocolaram pedidos de informações, pedido de adiamento ou até impugnação do edital. Essas 9 foram todas consideradas como intempestivas pela prefeitura, ou seja, tendo sido entregues fora do prazo. Só que dessas 9, 4 foram protocoladas dentro do prazo. Então, sinceramente, nós não entendemos o porquê que a prefeitura considerou essas 4, que eram tempestivas, como intempestivas. E o que mais me admira ainda é que nenhuma das empresas se insurgiu contra isso. Nenhuma delas questionou. Ou seja, nós ficamos com sérias dúvidas com relação a esse processo. Falando de transparência na administração pública, em 2011 foi aprovada a Lei Federal de Acesso à Informação, que obriga os órgãos públicos a prestar informações a qualquer cidadão interessado. O Observatório Social reivindica a regulamentação da lei no município. Trata-se de regulamentação da Lei Federal 12.527, de 2011, uma lei que, portanto, já tem 4 anos de existência, mas é uma lei que ela tem abrangência apenas no âmbito federal. Para que ela seja aplicada nos municípios, é necessário que elas sejam regulamentadas, tanto nos estados e nos municípios. Apenas 36% dos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes tiveram essa lei regulamentada. Ou seja, a questão da transparência nos municípios brasileiros ainda deixa muito a desejar. E deixa tanto a desejar a ponto que a Controladoria Geral da União, a CGU, fez um ranking, fez uma avaliação agora, entre janeiro e maio desse ano, de 490 e poucos municípios. E, segundo esse ranking, segundo um determinado critério de avaliação, nada menos do que 62 municípios brasileiros desses 490 avaliados tiveram nota 0 e apenas 2 tiveram nota 10, que foi o município de São Paulo e o município de Apiúna, em Santa Catarina. Isso demonstra que nós temos ainda um caminho muito longo a percorrer em questão de transparência da gestão pública municipal. Por isso que nós pedimos, então, ao presidente da Câmara que seja elaborado um projeto de lei no sentido de regulamentar a lei de acesso à informação aqui em São José dos Campos. As informações são classificadas em 2 categorias. São as informações passivas e as informações ativas. Depois tem as informações secretas, confidenciais, etc. Mas vamos falar daquela que o público tem o direito de saber. As ativas são aquelas que a prefeitura coloca à disposição do público e o público não precisa solicitar. E as passivas são aquelas que o público precisa solicitar, são aquelas que a administração não tem obrigação de disponibilizar. As informações que ele tem que disponibilizar são, por exemplo, aquelas das licitações. Todas as licitações têm que estar disponibilizadas no portal da transparência. O Observatório Social, ele tem uma vertente também de educação fiscal que tem como objetivo levar para as escolas e para toda a população, para o público em geral, os conceitos de cidadania fiscal. Isso porque é necessário que as pessoas entendam que o imposto não é castigo, não é sanção. O imposto, na verdade, é um instrumento de justiça social. Se existem problemas na gestão do recurso público, ou seja, na gestão desse dinheiro depois que ele é arrecadado, isso é outra história. Isso é uma atividade em que nós temos que ficar atentos e cobrar da administração pública a transparência, conforme nós comentamos aqui. Nós trabalhamos também na busca da conscientização dos empresários para que eles venham participar mais das licitações.
Nós, através do sistema informatizado que nós utilizamos em todos os observatórios sociais, nós cadastramos as licitações e as empresas, permitindo com que um maior número de empresas tomem conhecimento das licitações e possam participar dos processos, aumentando a competitividade e, com isso, melhorando os resultados das licitações. O Observatório Social do Brasil tem uma vertente de divulgação de indicadores da gestão pública. Essa é uma vertente relativamente nova, em que são mostrados no portal do Observatório Social os dados, os resultados da gestão da gestão pública, das gestões públicas municipais, de todos os municípios onde existem observatórios sociais. Existem grupos já trabalhando para a criação de observatórios sociais em Jacareí, em Caçapava e em Taubaté. Já teve em Cruzeiro também, então eu acredito que logo, logo nós vamos ter mais observatórios sociais aqui na região do Vale do Paraíba. O programa Com a Palavra fica por aqui. Veja outras entrevistas no nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.